Por fim, ainda dentro desse tópico, né, Paulo declara que Deus deu a ele e aos seus companheiros o ministério sob uma nova aliança, né, como nos diz aí o versículo de número 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica, né? Eu queria, inclusive, chamar a sua atenção para esse aspecto aqui desse texto, porque com muita frequência, né? Com muita frequência a gente escuta citações, né? Especialmente daquelas pessoas que não são dadas ao estudo da Escritura, da palavra, e são dadas àquelas experiências, né? Aquelas revelações, as experiências, aquela coisa mística, né? Aí quando a gente diz, quando compartilha alguma coisa assim, mas onde é que isso tem amparo, fundamento na Escritura, na palavra? Não, mas a letra mata, o Espírito vivifica. O que é que Paulo está tratando aqui, queridos? Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está mostrando aqui é que Deus deu a lei, e a gente vai ver um pouquinho isso mais adiante, dentro desse aspecto mesmo do ministério da nova aliança. Deus deu a lei para que ela fosse instrumento de acusação, né? de revelação, de manifestação de que o homem ele é pecador. É nesse sentido que Paulo está então tratando esse conceito da letra mata. Olha, pela lei, e aí é a ideia, né? Pela lei ninguém é salvo. Porque pela lei ninguém consegue cumpri-la, obedecê-la integralmente. Entende, irmãos? Se a gente olha para a lei, para a letra, como um instrumento de obediência plena para se alcançar a salvação, ela só produz morte. Porque ninguém consegue obedecê-la integralmente. Essa é a ideia de Paulo. O apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo lá em Romanos, ele disse, né? Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse que aquilo era pecado. Então, a letra mata, a lei, ela é pesada nesse sentido, porque de fato ela foi dada por Deus, né, como instrumento nas mãos de Deus, para mostrar que a gente é pecador e que se a gente for alcançar a salvação mediante a obediência à lei, nós estamos condenados, porque ninguém obedece integralmente, 100%. Domingo à noite, né? Domingo passado, eu trabalhei o texto de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, Jesus dizendo, né? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava chamando aquelas pessoas que estavam procurando obedecer à lei e naturalmente se tornarem merecedoras da salvação. E o que é que isso produzia? Sobrecarga, cansaço, frustração. Porque eles iam obedecendo, né? Obedeciam um mandamento, obedeciam outro, e de repente desobedecia. Aí frustração, decepção, sensação de fracasso, cansaço, sobrecarga. E Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, Jesus diz, olha, venham a mim, que graciosamente eu vou salvar vocês. Mas se vocês encararem a salvação como algo meritório, vocês só vão encontrar frustração e morte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem nada a ver com estudar a palavra de Deus, com querer que tudo seja pautado pela palavra de Deus. Não tem nada a ver. Certo? Pelo contrário, a gente deveria querer que realmente tudo, irmãos, fosse pautado pela palavra de Deus. Certo? Tudo. Qualquer espécie, né, de sentimento, de sonho, de revelação, de coisa nova, amparado na Escritura.
Foi assim, a igreja de Bereia foi elogiada por Paulo. Os bereanos são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que eu prego a eles, eles estão lá conferindo, sabendo se é a escritura. E eu sempre faço a ponderação. E olha que quem estava pregando era Paulo, viu? Era Paulo. E ainda assim os bereanos estavam lá conferindo. Certo? Para saber se tudo que Paulo estava ensinando estava de acordo com a palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer também. Tudo a gente deve comparar com a escritura, com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus, beleza, de Deus. Não está, rejeita. Pode vir de quem for. Pode vir da pessoa mais piedosa, da pessoa mais espiritual, que a gente entende e acha que é. Não tem amparo na palavra de Deus, não recebe como vindo de Deus. Tem que ter amparo na escritura. Porque Deus não ia inspirar aproximadamente 40 homens, certo? Poupá-los e privá-los de interferência humana, em meio a todo um contexto de hostilidade, de heresia que foram nos primeiros séculos, e o cânon fosse naturalmente reconhecido pela Escritura, esses 66 livros, a preservação dessa palavra, ele não ia ter esse trabalho todo, irmãos, para que hoje ela fosse inútil. Para que hoje ele continuasse utilizando formas antigas que ele utilizou. Ele teve todo esse trabalho para que justamente a Escritura, a palavra de Deus, fosse o centro da nossa vida. Ela é quem deve direcionar os nossos passos e não outras coisas. Somente a palavra. A gente faz essa declaração. Nossa confissão de fé, nossos catecismos, nossos símbolos de fé dizem isso. A Escritura é a única regra de fé e prática do cristão. Certo? Que a gente ampare a nossa vida na palavra do Senhor. Então,